este é o momento que nós, juntos, como igreja, separamos para adorar ao Senhor. Então essa canção junto conosco. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Lutas sem cessar atravessamos, mas cremos que estamos seguros, descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando no poder de Deus, tudo
Que o amor de Deus e a graça de Jesus nos abençoe. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para adorar a Deus. E eu te faço uma pergunta: você está bem protegido? Você está bem guardado? Você sabe se a armadura de Deus está à sua volta para lhe proteger? Eu o convido nesta quarta-feira a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 20, nós leremos sobre a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 20. Eu leio assim a palavra de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, diz Paulo, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. E o restante do capítulo 6 de Efésios, que tem apenas mais 3 versos, é a despedida do apóstolo Paulo da igreja em Éfeso. Ele termina a sua carta com a armadura de Deus, deixando claro que ele depende da igreja, da intercessão da igreja, para que ele cumpra a sua missão. O apóstolo Paulo se utiliza de uma ferramenta muito usada pelo Senhor Jesus Cristo, de acordo com o registro dos evangelhos. Jesus Cristo usava com muita constância a ferramenta literária da parábola. E agora nós vemos o apóstolo Paulo também falando, pregando, ensinando através de parábolas. Salta-nos aos olhos, aos conhecedores do Novo Testamento, de que todas as cartas de Paulo talvez tenham sido escritas antes de todos os evangelhos. Portanto, Paulo é o autor mais antigo do Novo Testamento e se utilizou então de parábolas. Usa então esta parábola da armadura de Deus. Em dias em que buscamos proteção, em dias que estamos preocupados com aquilo que nos cerca, em dias em que buscamos afastamento social para proteger a nós e a todos os outros de uma enfermidade que graça ao mundo inteiro, nós estamos preocupados com segurança e buscamos sem cessar uma espécie de armadura que nos proteja e proteja a sociedade de mal maior. Parece que em tempo muito similar, onde a praga que graça em Éfeso não é o coronavírus, não é uma virose comum às pessoas da região, mas sim uma virose espiritual, de fragilidade espiritual, de fraqueza nas relações com Deus, sem saber ao certo como se posicionar diante de uma sociedade que é contrária à fé cristã. O apóstolo Paulo termina a sua carta aos Efésios, dando a eles algo de muito especial. Talvez aquilo que Paulo tinha de mais precioso carregando consigo, que são as verdades eternas do Evangelho.
O apóstolo Paulo guarda com ele, através da sua experiência pessoal no caminho para Damasco, o apóstolo Paulo guarda com ele mesmo as experiências de anos se preparando, tomando conhecimento das nuances menores do Evangelho para agir como um apóstolo. Depois das experiências pessoais, das reflexões intelectuais, o apóstolo Paulo, juntando aquilo que é espiritual e aquilo que é material, ele condensa um conhecimento e apresenta como aquilo que de mais próprio e de mais precioso ele tem. São as verdades eternas do Evangelho. Em tempos de bonança, em tempos de dificuldade, o Evangelho é a nossa preciosidade. Em tempos de dúvida, em tempos de certeza, o Evangelho é a nossa segurança. Em tempos de agonia, em tempos de festejos, o Evangelho é o nosso equilíbrio. E o apóstolo Paulo apresenta, então, a armadura de Deus como este grande presente aos crentes em Éfeso. Acerca da armadura de Deus, eu tenho 3 coisas a lhe falar nesta noite. A primeira delas é informá-lo que a armadura não é sua, a armadura é de Deus. O apóstolo Paulo deixa muito claro que a armadura pertence a Deus, ela vem de Deus, ela é uma capacitação de Deus para os seus servos. Portanto, a armadura, não sendo sua, você não escolhe os seus apetrechos, você não escolhe o que usar nesta armadura. Esta armadura é de Deus, ela não é sua, ela não vem da sua competência, ela não vem do seu dinheiro, ela não vem da sua experiência religiosa. A armadura é dádiva de Deus, é graça de Deus, é a misericórdia de Deus te alcançando em dias maus, em dias difíceis, em dias de medo e de pavor. Nós só seremos protegidos pelo próprio Deus. Por isso, o apóstolo Paulo não deixa dúvida alguma. Verso de número 11, ele diz: vistam toda a armadura de Deus. Não tente com a sua, não tente com a sua, não tente com aquela que alguém lhe der, não será útil. Faça uso exclusivo da armadura de Deus. Não compre uma armadura, aguarde aquela que vem de Deus. Uma segunda coisa, o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro para que nós usamos a armadura de Deus. A armadura, no senso comum, é usado para o combate. A armadura, no senso comum, na história, principalmente na época medieval, onde se consagrou o uso da armadura, ela era usada para o combate. A armadura de Deus não é para ataque, a armadura de Deus é para defesa. Aliás, que fique claro, não convém aos santos de Deus o ataque. Aos santos de Deus convém a defesa do Evangelho. Aos santos de Deus não convém vociferar em nome de Deus. Aos santos de Deus não convém agredir a ninguém em nome de Deus ou para a defesa do Evangelho, como se o Evangelho e o Senhor Jesus do Evangelho necessitasse de defesa. A armadura de Deus, ela é utilizada para a nossa defesa, não para o ataque. Não use as armas que Deus lhe dá para atacar, para alcançar um número maior de fiéis às suas ideias. Use as armas de Deus para a sua defesa no mundo mau que é contrário à graça de Deus e ao Evangelho. É isso que Paulo ensina aos crentes em Éfeso. Vocês devem calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. E esta armadura serve para a proteção e para a manutenção da paz. Finalmente, depois de dizer que a armadura é de Deus e que é apenas para a defesa, o apóstolo Paulo nos garante os efeitos do uso desta armadura. E o apóstolo Paulo, no verso 19, diz: orem por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. A armadura de Deus tem por objetivo
vindo dele, usado para a minha defesa e a sua defesa, tornar conhecido e explícitos os mistérios do Evangelho. Aquilo que é misterioso, aquilo que não é claro, aquilo que suscita dúvida, aquilo que a mente humana não consegue decodificar. A armadura de Deus serve exatamente para tornar claro. Então, quando nós estamos diante desta luta que Paulo diz que não é contra homens, mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais, quando você usa a couraça da justiça, quando você usa o escudo da fé, quando você usa o capacete da salvação, todos os elementos desta armadura, o objetivo é tornar conhecidos e claros os mistérios do Evangelho. Aí está a utilidade da armadura de Deus. A armadura que vem dele, que é para a defesa, a fim de que os mistérios do Evangelho sejam esclarecidos e não haja dúvida nenhuma sobre a graça de Deus que alcança todos os homens. Que, para tanto, o Senhor nos abençoe com a sua armadura. Amém. Livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 10, há uma expressão muito conhecida do povo de Deus. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esta expressão apocalíptica está dentro de uma carta a uma igreja que vivia momentos de aflição, momentos de grande dificuldade. E a palavra de Jesus àquela igreja era: mantenham a fidelidade, mesmo que isto lhe custe a vida. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A minha fidelidade, a sua fidelidade ao Senhor são mantidas independente das circunstâncias. Por isso, neste momento de culto, você é convidado a agradecer a Deus pelos bens que Ele tem dado a você, agradecer a Deus pelo sustento que Ele nos tem dado, independente dos tempos de dificuldade que atravessamos. É verdade, estamos todos atentos, todos aflitos, preocupados, mas temos a garantia da presença do Senhor conosco e da manutenção da sua fidelidade. Por isso, dedicamos ao Senhor sempre os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa liberalidade para abençoar os nossos irmãos mais pequenos. Estamos atentos às suas necessidades, segundo recomenda o Evangelho. Por isso, você pode usar a nossa igreja através da nossa conta bancária para a dedicação dos seus dízimos, das suas ofertas remotamente. Você é bem-vindo a fazê-lo e que Deus abençoe a sua liberalidade, a sua fidelidade. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai do céu, nós agradecemos porque a armadura de Deus, a armadura do Senhor chegou até nós. Muito obrigado porque ela é dádiva do Senhor. Assim como o alimento que temos, assim como as necessidades nossas diárias que são supridas, graça do Senhor sobre a nossa vida. Por isso louvamos o teu grandioso nome. Pedimos ao Senhor abençoar não apenas a nossa igreja, não apenas os crentes em Jesus, mas tem misericórdia, Senhor, do mundo inteiro. Nós pedimos ao Senhor abençoar os homens de autoridade, as nossas lideranças. Protege, Senhor, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que por trabalharem em atividades que são indispensáveis, estão transitando de um lado para o outro. Guarda-os com o teu poder e com a tua graça. Pedimos que o Senhor mantenha a igreja unida, fiel, comprometida e derrama sobre nós a consciência plena de que o teu Espírito nos acompanha nos tempos difíceis, na hora da aflição. Afofa, Senhor, o leito daqueles que sentem dor. Dá o sustento necessário àqueles que perderam seus empregos. E nos dá a certeza de que em qualquer circunstância nós seremos abençoados por Ti. No nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor da igreja, oramos. Amém.